É, vai tirar. Os dois tiozão de Jordan. Ó. O Júlio não tinha Jordan, né? O Júlio, ele tinha já. O Júlio comprou esse daí lá, ele tirou o escorpião do bolso. Boa, Julião. A Bia ajudou ele. Lugar pra ele comprar tênis nos Estados Unidos. É porque eu não compro, porque não tem, cara. É que não tem desse tamanho, né, Júlio? A semana em Ohio treinando, porque o Júlio é o seguinte, o Júlio tem uma rotina muito apertada, e aí ele se viu numa situação onde ele podia dormir, onde ele podia treinar, isso aqui não dava pra comer do jeito certo, porque durante o dia a gente trabalhava pra caramba. Mas foi religioso, foi tipo 5 dias assim, todo dia, Treinando. 9 horas da manhã eu ia com o Renato treinar. E hoje os 110 quilos, né, Julião? E hoje, 110 quilos. Já tô com o peso da segunda internação, que é 115. Subiu rápido. Natural. Dez, 11, 12. Julião, Oi. a gente pode falar que o ombro, ele é dividido em 3 cabeças. Uma cabeça anterior, uma cabeça lateral, uma cabeça posterior. A palavra, o certo mesmo seria falar feixe, né? Feixe ou porção? Ou porção. Mas a gente usa o termo cabeça porque ele fica parecendo um capacete, né? Sim. Como se fosse uma abóbora. O lance é trabalhar essas 3 porções. Isso. Existem exercícios que trabalham duas como um conjunto. Por exemplo, um desenvolvimento. Você tem uma ativação de anterior de ombro, mas ele recruta a parte lateral. Os dois. Você tem um maior recrutamento sempre desse feixe anterior. Mas também tem um trabalho forte da porção lateral e uma porção mínima de trabalho no posterior dele. Aquele camarada que está assistindo a gente agora e que ele gostaria de aumentar um pouco mais a sua largura escapular, entendendo que ele quer uma desproporção entre largura escapular e largura pélvica, para ficar com um físico mais bonito, para valorizar mais a sua cintura, tem que treinar ombro, né? Tem que treinar ombro, e a técnica que a gente está usando aqui é bem importante. Hoje a gente está fazendo exatamente isso. Né? Quando você faz um exercício isolado, como esse que nós estamos fazendo, quem não tiver essa máquina à disposição pode estar fazendo com halter ou usando o cabo, que vai ter uma função motora mais eficiente ainda por causa da tensão constante. Então, quando você faz um tipo de exercício como esse, uma técnica que nós chamamos de pré-exaustão. E essa técnica é muito importante. Por quê? Porque você direciona todo o fluxo sanguíneo com um exercício monoarticular que trabalha de forma isolada essa porção lateral para depois, posteriormente, você ir para o exercício base. No caso, um desenvolvimento máquina ou com halter. Aí sim você consegue um trabalho muito mais direcionado tanto na porção lateral quanto na porção anterior, aumentando assim a dificuldade de execução. E além da dificuldade de execução, você também aumenta a questão de trabalho motor exatamente em cima desses feixes. Isso vai proporcionar um nível de hipertrofia maior, com certeza. Para a galera entender, pré-exaustão é carregar sangue para o músculo-alvo, mas através de um exercício um pouco mais simples. Monoarticular. Monoarticular. Isso. O que é um exercício monoarticular, pessoal? É um exercício que você trabalha uma articulação só. Essa daqui, ó, só a elevação de braço. Então quem está trabalhando? As articulações do ombro apenas. Ó, tá tudo solto aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo solto. Então, já o desenvolvimento, ele é um exercício multiarticular, porque eu trabalho as articulações dos ombros e dos cotovelos. Sim. E aí eu demando uma energia maior. Sim, com certeza. Todo exercício que é usado como base é o que nós chamamos de exercícios multiarticulares. E os exercícios multiarticulares têm uma função de trabalho específico em cima do alvo, que é o deltoide,
mas você também tem o trabalho dos sinergistas, aqueles músculos que fazem estabilização do movimento para ele acontecer. São eles os deltoides, os trapézios e os tríceps, principalmente, vão atuar em cima desse movimento para poder trabalhar de forma uniforme. O tríceps é o que faz você empurrar. Então, tanto para peitoral quanto para desenvolvimento de ombros, você obrigatoriamente também trabalha tríceps e deltoide. Juan, seguinte, o Júlio, eu vou realizar o movimento e o Júlio vai passando a dica de como você pode utilizar a elevação lateral simultânea como um exercício de pré-exaustão, mas fazendo da forma correta. Mas para você fazer da forma correta, talvez você tenha que ter um pouquinho menos de ego com relação à carga. Porque a tendência de algumas pessoas que carregam muita carga é colocar o halter aqui na frente e fazer um movimento que acaba recrutando outras porções do ombro. Não aqui a gente vai trabalhar trapézio aqui, e tem gente que tem um trapézio muito desenvolvido. Porque é esse exercício. Levantando o trapézio. Exato, é um exercício muito fácil de você errar. Então aqui, ó, para você ter a mecânica lateral, perfeita, né, do movimento, chama-se elevação lateral. Então ele tem que sair do lado do tronco. Peitoral sempre aberto aqui. Quando você abre o peitoral, obrigatoriamente você aduz a escápula, você fecha ela. Então quando você deixa ela fechada, o que você tem que fazer? Pressionar os ombros para baixo, que é o que a gente chama de depressão. E braço máximo estendido possível. Estendido, não flexionado. Exatamente. Existe uma leve flexão aqui, porque é impossível você fazer com ele completamente estendido. Mas, dessa forma, você tem a proteção da articulação e quanto maior o braço, quanto mais longe o peso estiver do corpo, é óbvio que vai ser maior o trabalho motor em cima da porção lateral. O que é muito comum? A pessoa carrega com muito peso e aí ela encurta o movimento para conseguir fazer com peso grande. Tem sentido isso? Tem trabalho motor? Tem, mas não é intensificado quanto quando você usa o braço longo. Principalmente se você é um iniciante, né, Juliano? Exatamente, não faz sentido nenhum você encurtar para carregar mais peso. Você pega o bodybuilder com um halter de 30 quilos, ele está fazendo um... meio encolhimento com elevação lateral. E ele quer pegar a porção como um todo. Ele Exato. Quer pegar trapézio mesmo, ele quer pegar ombro. Agora você não. Você tem que trabalhar ombro. Outra coisa? O balanço. Balanço. Balanço também não é bem-vindo nesse exercício. Tanto é que tem gente que acaba utilizando uma base para buscar estabilização. Aqui, para você não conseguir roubar, o que eu estou fazendo? Estou usando aqui as costas estabilizadas. Automaticamente, meu peito já fica aberto. Existe uma adução das escápulas. E aqui eu estou deprimindo o ombro, forçando ele para baixo, lateralmente. Que aumenta absurdamente a dificuldade. Se torna o exercício mais eficiente, também mais difícil. Por quê? Você não tem nenhum balanço da coluna para ajudar no movimento. Onze, 12. Julião, depois nós vamos mostrar pra galera o mesmo esquema. Eu pego os halteres. Sim. E a gente mostra como realizar um desenvolvimento com halteres de uma forma que você utilize o exercício com o máximo de ativação sem se machucar, porque é um exercício muito perigoso. Como você com o halter tem que estabilizar o halter no ombro, cara, para machucar é muito fácil.
Agora aqui, Renatão, desenvolvimento para mostrar pra galera como dá para ser feito. Mostra aqui o banco, Juan. Ó, o banco tá quase 90 graus. Renato vai fazer com o cotovelo. Fica embaixo do halter dele, estabilizando totalmente ele em cima da porção lateral do deltoide. Julião, eu posso arquear a lombar ou eu tenho que manter ela fixa? Ó, Juan, vem cá. Nunca deixe suas costas seladas no banco, que é exatamente isso daqui. Esse não é um movimento anatômico. Para você ficar com ela anatômica, sua mão tem que passar aqui atrás, ó. Quadril bem colado na máquina e aqui sua mão passa, fica um buraco, um vão ali. Essa é a posição anatômica da coluna. Dessa forma, você tem uma estabilização perfeita, sem forçar sobrecarga em cima dos seus discos paravertebrais. Agora aqui, ó, o Renato vai erguer os pesos. 1, 2, ó, estabilizou. Observa aqui, ó, o cotovelo dele está exatamente embaixo da barra. Não precisa descer até encostar no ombro, ó. Chegou aqui na altura da orelha, aqui a altura da minha mão, já está pronto para voltar para cima. Apertar o peso com a mão também, né, Julião, para não ficar tremendo. Não existe a necessidade de você juntar os pesos em cima. Quando você junta, é um trabalho de tríceps. A ideia aqui é só trabalho de deltoide. Então você faz um exercício de pressão, como se fosse um supino com halter, somente para cima. Quando alguém for ajudar, sempre no cotovelo ali, para ajudar na estabilização. Pronto, aqui você faz o mesmo trabalho com halter, sem nenhum tipo de máquina, com total eficiência. Uma coisa importante, Julião, que só vem com o tempo. Jogou o peso. Pensar no ombro. Aperta o ombro. Sim. Aperta o ombro. Às vezes você só está preocupado em levantar o peso. Exato, contrai. E aí você não estabiliza o movimento, ele fica todo bobão. Travou aqui, ó. Aperta o halter. Porque se você apertar o halter, você tem uma estabilização melhor por conta de flexores, de tudo aqui, ó. Exato. Se você deixar meio bobo, ó, apertei o halter, apertei, ombro. Lembra do ombro? Você contrai o ombro melhor, se você ficar pensando nele. Ombro contraído o tempo inteiro, vai cair a sua carga? Vai. Exatamente porque a tensão é constante em cima do seu deltoide. Mas a eficiência é outra. Pode ter certeza que você vai ter mais desenvolvimento trabalhando dessa forma. Trabalhamos porção lateral, porção frontal lateral e agora um isolado só para lateral. Essa máquina é fera, Julião. A gente vai mostrar aqui uma execução dessa máquina, mas depois, o que você acha de a gente passar Uma forma livre? no cabo? Sim, fica perfeito. Frontal no cabo. Sim. Fica com a gente. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. Lazy. You can say I'm weak. Observem aqui que eu estou utilizando o mesmo princípio da máquina que nós fizemos o exercício para fazê-lo de forma livre, utilizando apenas o cabo. Aqui nós estamos usando essa máquina. Você na sua academia, se não tivesse à disposição essa máquina, pode estar utilizando, provavelmente se você não vai ter, utilize o crossover. Você terá a mesma eficiência. Ó, isso aqui é nada mais, nada menos do que um crossover com branco, tá? Polia baixa. Polia baixa, banco 90 graus. Você levanta aqui, ó, e faz a mesma posição que nós fizemos lá. Isso se chama pegada neutra, né, Julião? Pegada neutra, direcionado mais para a porção frontal do ombro. E eu sinto frontal do ombro, hein, Julião? Sente, e você também tem um trabalho da porção clavicular do peitoral aqui. E aí você faz o exercício aqui da mesma forma. Julião, a nossa tendência, principalmente a gente como iniciante, é dar o tranco na troca do movimento excêntrico pro concêntrico, né? Então eu tô aqui, aí eu... Soca, né? É o que você não deve fazer. A gente chama de conduzir o peso, né, Julião? Trabalhar o peso. Então você vai ganhando aceleração. Não sai completamente rápido, como se fosse um movimento de soco. Não é isso um espasmo que você tem que provocar no músculo. Esse espasmo
pode trazer lesão. Então é muito importante você começar uma aceleração de forma suave e ir aumentando a velocidade conforme você vai estendendo o braço. E aí aqui você também tem um outro tipo de desenvolvimento que trabalha com mais eficiência ainda a porção anterior, essa parte da frente do ombro, e menos eficiência na porção lateral. Existe um trabalho na porção lateral, mas bem menos eficiente do que utilizando os pesos como na pegada de supino, pegada supinada. E é legal, Julião, porque nós temos a porção anterior do ombro, Volta. Diferente de você pegar aqui na posição pronada, que é a mesma posição que nós usamos para fazer supino. Apesar de se chamar supino, a posição da pegada é pronada. E é interessante, né, Julião? Porque ó, nós temos aqui o anterior de ombro, músculo-alvo. Nós temos um músculo que acaba sofrendo ativação, que é o peitoral na sua porção clavicular. Sim. E a gente tem um fecho aqui entre o anterior de ombro e a porção clavicular que geralmente sofre uma depressão. Eu tenho uma depressão aqui, ó. Sim. Ó. Esse exercício é perfeito para você conseguir corrigir. Para formar uma placa só. Já viu aqueles caras da Men's que tem aquela placa só do anterior de ombro ao outro? Né? Isso, esse exercício ajuda muito nisso. Ô, saudade, viu? Preciso voltar a ficar assim. Julião, totalmente isolado agora na porção frontal. Quando a gente usa o cabo, você tem uma tensão que é constante, tanto para ir quanto para voltar, você tem o mesmo torque de força. Qual a dica desse exercício? Não exagerar quando você for sair do movimento e nem pender o tronco para frente demasiadamente ou para trás, fazendo uma gangorra. Pode perceber aqui, o Renato estabiliza o tronco e faz com que as mãos dele mantenham a velocidade até a posição final do movimento. Observe, ele também não fica focado em abrir a corda, não é isso, é apenas elevar a corda na direção do deltoide. Uma coisa que eu gosto também, sabe fazer o que, Julião? Eu vou fazendo uma pequena torção do braço. Sim. Como se fosse uma leve rotação. Isso. Eu percebo um pico de contração melhor no final do movimento concêntrico. Exato. Mas sem exagero. Sem exagero. Aqui, ó, como se eu deixasse os cotovelos em paralelo. Quando você faz essa rotação externa, você tem um maior direcionamento da força exatamente para o deltoide, que é o responsável por essa rotação, tanto interna quanto externa. Então aqui, fazendo a rotação externa, automaticamente você consegue uma tensão mais eficiente em cima da porção tanto lateral quanto frontal do seu deltoide. Esse exercício aqui para finalizar, a maioria de vocês não terá essa máquina à disposição. Se vocês estiverem ela à disposição, sentado, posição de 90 graus, faça uma adução do ombro até que você mantenha o braço plano ao corpo, como se fosse Jesus Cristo. Quem não tiver esse maquinário à disposição, nós vamos dar uma opção para você usar o halter.
Toda ajuda é movimento concêntrico. Toda. Se você tiver que ajudar o seu parceiro na excêntrica, na hora que o peso está voltando, pô, tá tudo errado. Tá sem condição nenhuma já de fazer. Observem, eu começo a ajudar o Renato no final, não é no começo do movimento. Quando eu vejo que a força dele não é o suficiente para manter a ergonomia do movimento. Aí é o momento de eu entrar com a ajuda. Bora. 6. Vem. 7. 9. São 3. Vem. 1. Mais 2. 1. 3. Essa falhou. Foi forte, hein? Essa falhou. Renato até latiu. Você viu? Eu tava rosnando ali, cara. Tá bravo, bicho. Cheguei a latir, velho. Nove. Vai. 10. Caramba, olha o peso. Olha o peso. Tamo voltando. Tá forte, Julião? Tamo tentando. Forte eu não tô. Vamos treinar todo dia junto aí. Você pode se preparar que vocês vão aprender muito com a gente. Vou trazer bastante conteúdo para vocês. Aproveitar que tem uma janela de competições aí para vocês se aprofundarem mais no conteúdo informativo. Julião, treino completo, João. Treino completo, só vamos mostrar para eles como é que você faz com o halter. Você que não tem à disposição uma máquina como a nossa para fazer um crucifixo inverso na posição de 90 graus. Sente-se no banco, bem na ponta dele. Debruce em cima das suas pernas e mantenha o peso aqui, ó. Filma aqui para nós, Juan. Olha aqui, ó, no alinhamento do seu ombro. Pronto. Nós estávamos usando essa pegada pronada. Vou pedir para o Renato manter a mesma pegada e fazer exercício da mesma forma. Pronto. Dessa forma você tem um exercício tão eficiente quanto na máquina, porém feito de forma livre. Pode ser feito em qualquer academia ou até mesmo em casa. Toma cuidado para não jogar para cá, né, Julião? Só toma cuidado para você nunca jogar para trás. Mantenha o braço sempre alinhado com o seu ombro. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês fazerem crucifixo inverso, para ajudar da mesma forma aqui atrás dos cotovelos. Feito? Treino de ombro é muito importante. Julião, de 1 a 2 treinos semanais. 1 a 2 treinos semanais. Se você for fazer 2 treinos semanais, você vai ter que combinar com outro músculo. Sugiro combinar a porção lateral e a frontal junto com o peitoral. E quando for fazer costas, emenda novamente a porção lateral e a porção posterior com os exercícios de dorsal. Dessa forma você tem um trabalho muito forte em cima do deltoide, que ele é o principal artifício que você tem para aumentar a sua cintura escapular. Então quem tiver com o ombro largo automaticamente vai ficar com uma cintura sempre mais fina, sem contar com aquele formato arredondado que deixa você com um visual bem mais musculoso. Julião, quem tem já o objetivo de treinar ombro isolado, como a gente treina, talvez não seja muito inteligente treinar ombro hoje e peitoral amanhã. Exatamente. Porque você pode gerar uma hiperestimulação na porção anterior e aí você pode perder rendimento no seu treino de peitoral, ou você pode, pelo músculo estar ainda extremamente fatigado, começar a gerar uma microlesão ali, né? Então é muito importante isso que o Renato falou. Prestem muita atenção. Fez peito, pode combinar com algum exercício de frontal, de lateral, assim como tríceps, que são músculos que trabalham em conjunto dentro desse planejamento. Agora, se você vai fazer o ombro de forma única, uma vez apenas por semana, nunca treinem peito
e ombro, ou ombro e peito. Sempre dei um intervalo. Então hoje, como nós fizemos ombro, o ideal seria amanhã você fazer um treino ou de dorsal ou de pernas. Aí sim você dá o tempo necessário para que a sua articulação descanse e você recomponha ela para o próximo treino, você conseguir manter o rendimento, senão com certeza você vai perder o rendimento, além de poder proporcionar uma lesão. Comenta aí, qual o próximo treino que vocês querem?